gente sempre trata aqui de bastidores, esse caso não é bastidor, é mais uma coincidência. Encontrei na fila do caixa alguns carreiras. Tava o mercado daqui, de Casa Amarela, um mercado aqui de Casa Amarela. Ele estava na frente já para ir no dia. Eu até perguntei, não viajou não? Aí disse, o Sport viaja amanhã. Aí estava terminando já as compras dele, era a mesma fila. Aí falando rapidamente, até me arrependi depois, o Sport tem que ter perguntado do goleiro. Mas aí, se tinha alguma chance de mudar e tal, já estava mais... Foi tão rápido a conversa. Mas a irritação interna do Sport por não vencer fora de casa. E mesmo que o Sport tenha limitação, mas pelo menos saber onde está perdendo acesso. O Sport está perdendo acesso pelos jogos fora de casa. A campanha em casa é muito boa. E eu estou dizendo esse fato por quê? Porque na hora que você coloca... o Sport acaba de vir nessa derrota fora de casa contra o CRB, e que teria deixado o Sport a 2 pontos do Vasco. E veja só, o Londrina hoje está a 4 pontos. O Vasco é o quarto colocado e é o verdadeiro alvo. Essa rodada foi boa até para ajeitar, porque era o Grêmio, quarto lugar, o Sport estava a 4 pontos do Grêmio e aos mesmos 5 do Vasco. Parecia estar a 4 pontos do G4. Agora é um cenário mais real, a 5 pontos do G4, com o quarto lugar sendo o Vasco, não o Grêmio. O Grêmio já foi para 47. O Vasco perdeu, o Londrina perdeu, o Sport perdeu, o Tombense perdeu, só o CRB que venceu, aí tomou o lugar do Tombense. Mas veja só, o Londrina está a 4 e o Sport está a 5. 1 ponto de diferença. E isso faz, segundo os matemáticos, e aí colocando chance de gol, o Infobola e o FMG, são os 3, acho que se existe um quarto, não conheço, assim, que disponibilize quase em tempo real, quando termina as rodadas, assim, atualiza muito rápido. O Vasco hoje, ele está oscilando, pegando esses 3 institutos, cada um com sua metodologia, até porque, por mais que a matemática seja uma ciência exata, a galera faz contas diferentes, porque os resultados são diferentes. Então, assim, cada um tem sua metodologia, eu não faço a menor ideia de onde difere, mas o que era para ser algo preciso, o cara tem X% de chance, na verdade, cada um diz uma coisa. Então, pegando esse bolo, o Vasco vai de 58 a 63, o Londrina vai de 13 a 20 e o Sport vai de 6 a 12. Veja só, o Sport tem 1 ponto a menos que o Londrina, e isso fez com que o Sport, o máximo do Sport, o teto do Sport, fosse inferior ao piso do Londrina. E aí por que é que eu digo essa questão do jogo fora de casa? Porque se o Sport... É o velho Cine. Se tivesse vencido, porque o time não vence há 4 meses fora de casa, se tivesse vencido o CRB, era um jogo muito difícil, tá? O CRB não estava acessível, não. O que ficou acessível foi a rodada. Foi o Vasco perder no meio do jogo do Sport e o Sport saber ali que se vence, ficaria 2 pontos. Mas o jogo não era fácil em nenhum momento. Então, caso eu tivesse vencido, ficaria 2 pontos do Vasco. Então, imagine que o Londrina está a 4 e tem 20% de chance. Bote mais 2 pontos em relação a isso. Teria sido uma condição muito boa. Então, o Sport, internamente, o Sport sabe que está perdendo acesso por isso. Internamente, o Sport sabe que está indo para Campinas com mais uma rodada favorável, até mais favorável do que foi essa última, porque agora o Vasco perder do Brusque não era muita certeza, não. Na verdade, foi uma ótima para o Sport. A certeza, entre aspas, porque é futebol, é esporte com no início, no fim, é que o Vasco perca do Grêmio. Acho que o Grêmio tem condições totais de vencer o Vasco, até porque o Vasco perdeu os últimos 6 jogos como visitante. Então, assim, é mais esperado que o Grêmio vença esse jogo do que o Vasco perca esse jogo do que o do Brusque que aconteceu. Então, essa é a última chance do Sport, para que a matemática... Estreia de Renato Gaúcho, né, Cássio? Ainda tem esse... Não, 2 estreias. Jorginho pelo Vasco e Renato Gaúcho pelo Grêmio. A escolha do Grêmio, ok. A do Vasco, assim, achei ruim. Mas, assim, desculpa, dá certo, mas achei ruim. Enfim, eu acho que essa é a última chance. A última chance, porque o Sport não irá tirar a diferença dentro de casa. É preciso entender isso. O Sport não irá tirar a diferença, ele ganhando em casa e torcendo para o Vasco não ganhar em casa. Até porque os jogos do Sport eram jogos bem difíceis em casa. Você vai tirar a diferença fora de casa. Mas tem um confronto direto com o Vasco. Tem um confronto direto com o Vasco. Mas se isso acontecer, o Sport vencer, o que é que acontece? Fica 2 pontos. Necessariamente ele vai precisar, tem 5 pontos. Ele não tem 3 pontos de diferença. Ele precisa outro jogo para tirar a diferença além do Vasco. E, como a matemática está deixando muito claro, 6 a 20, o time precisa dar uma resposta fora de casa. Como o Minhoca já trouxe esse número, que para mim é definitivo, a menor quantidade de vitórias fora de casa foi a do Náutico, 2006, que venceu 2 vezes, e ainda assim tem uma campanha ainda melhor do que a do Sport em casa. E para completar, 10 centavos de Fire.
Em 2011, faltam 10 rodadas agora. Em 2011, faltando 4 rodadas, o Sport tinha 9% de chance de subir. Eu acho que o número era que tinha que acontecer muita coisa, como, por exemplo, o Vitória levar uma virada aos 45 segundos do tempo no Barradão na penúltima rodada. Tem que ser assim, uma série de resultados absurdos, o Sport ganha todos os jogos, enfim. E aconteceu. E também já teve até o contrário, era 9% para não cair, que acho que é 2017 que vence os últimos 3 jogos. Acho que foi o último ano que eu cobri o Sport, mas 2011. Era exatamente isso, esse cenário. E teve o outro 9% que era a primeira divisão, que era para não cair, e ele vence os últimos 3 jogos. Ou seja, o percentual já foi até pior do que se apresenta agora. Mas, caso ainda alguém, caso não fosse muito claro, que eu acho que é claro, mas caso não fosse muito claro, a matemática mostra que o Sport, nesse momento, ele já precisa de algo fora da curva. Porém, é preciso destacar que no momento que o Vasco tem como percentual máximo 63%, isso também significa que assim, não é o Sport ou ninguém, não. Eu discordo até um pouquinho do que o Fred falou, que se não for Sport vai ser ninguém. O percentual do Vasco mostra, e sobretudo o que o Vasco vem mostrando dentro de campo, de que se não for Sport, pode sim ser alguém. Não, eu não acho que é tipo, eu não vejo de forma tão definitiva, não. Tem ritmo de pontos maiores, enfim. O desempenho que o Vasco... Se alguém esperava que alguém precisa desligar o motor, um time que perde 6 jogos seguidos fora de casa, para mim, está com o motor desligado. Ele está fazendo papel em casa, mas o time que não faz um ponto fora de casa está com o motor desligado. E se ninguém aproveita, porque assim, você jogar a Série B e não pontuar fora de casa, aí é um vacilo seu. Então, juntando desempenho, matemática e classificação, eu acho que esse cenário das últimas 10 rodadas, para mim, pelo menos, ele está cristalino em relação ao caminho. O caminho possível para mudar alguma coisa. Bom, Minhoca, a gente conversava mais cedo também sobre algo que precisa ser levado em conta quando a gente vai analisar as últimas 10 rodadas, né, de qualquer competição, que são justamente os adversários que cada um vai enfrentar. Eu acho que isso em algum momento vai entrar na nossa pauta de forma mais aprofundada, mas eu queria que você, nesse momento aqui, trouxesse a sua visão geral também, né? Qual é o recorte que você traz desses últimos 10 jogos da Série B? Eu vou até me basear pelo que o Cássio acabou de comentar, né? Esse fator mando de campo, para alguns tem sido um problema, né? Para o Sport, para o Vasco, né? Essa rodada, ela foi uma rodada, mesmo ruim para o Vasco, foi até boa para o Vasco, porque na prática o único time que venceu foi o CRB, e o CRB agora que entrou num patamar de tentar fazer alguma coisa ainda na reta final, se conseguir um bom ritmo. Mas o que a gente vê, assim, há muito tempo, né, na Série B, é ninguém conseguir mais encostar. Depois que o Sport saiu do G4, basicamente toda rodada abre ali uma mera possibilidade, mas ninguém consegue aproveitar. E eu acho que muito se deve a essa questão do mando. Então, por mais que o Sport vá bem em casa, tem 5 jogos, né? E aí, imaginando o cenário perfeito para o Sport. 15 pontos em casa, né? Digamos que é 100% em casa. Mesmo assim, o Sport vai ter que somar na base de 2 vitórias, 3 vitórias fora de casa para ter uma possibilidade mais concreta de conseguir esse acesso. Então, além de não errar em casa, ele vai ter que melhorar aquilo que ele só conseguiu uma vez até agora na Série B, que foi só uma vitória. Então, o Pedro até me passou antes de entrar, e a gente não vai entrar agora não, né, Celso? Nos jogos que faltam para cada um, não, né? Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais para frente. Tem uma imagem aí que o Danilo já separou. Daqui a pouquinho a gente entra. Então pronto, isso. Daqui a pouco, Danilo. Então, assim, no geral é isso. O que a gente tem visto nessa Série B é um mando de campo que tem sido muito forte, não à toa, acho que na metade do campeonato ali no final do primeiro turno, eu até falei aqui na análise da gente no áudio guia, né, da época quando a gente refez as projeções, de que tanto o Sport, quanto o Bahia, quanto o Vasco, quanto o Grêmio e o Cruzeiro, essas 5 equipes, o que mais se destacava era o fator mando de campo e principalmente os seus sistemas defensivos. E de uma certa maneira, o Sport, com o problema de goleiros, começou a tomar gol. O Grêmio, que também não era vazado, começou a tomar gol. O Vasco também, que não tinha problemas,
tomou gol, né? Então, assim, todas as equipes que até então estavam um pouco mais seguras começaram a mostrar essa instabilidade. Mas essas equipes que estão tentando perseguir, dentre elas o Sport, não estão conseguindo, né? Obviamente por esses problemas também, porque na prática, se todo mundo vai mal, é bom para quem já está lá em cima, né? E que já conseguiu ter uma gordura, né? Acho que o Fred já citou aqui algumas vezes os fatos que faz o Sport ficar mais distante desse acesso. Na verdade, sim, o Sport está tentando ver se consegue ainda criar uma nova narrativa para esse final de campeonato. Mas tudo que aconteceu de saída de jogadores, Maílson, sem contratar De Lisca para cá, goleiros. Mioca. De Lisca para cá. Basicamente de Lisca para cá, que aí foi praticamente o efeito bola de neve. Foi quando você deu o opa, agora vai, e aí veio de lá para cá. E aí praticamente ruiu, né? Praticamente foi aquela queda isso. Onde praticamente o Sport ainda vai tentar, como disse o Cássio, matematicamente ainda fazer isso. Mas é como o Cássio disse, para uma campanha de acesso, se o Sport subir com uma vitória fora, vai ser um caso raríssimo, né? E aí tem que secar muito, né? Lembrando que a projeção... A matemática daria, tá, Minhoca? Porque a projeção minimamente confiável pelo IFMG, que eles colocam por pontos também, isso, né? O percentual por ponto, independente do clube. Até me surpreendeu, pontos. Cássio. Me surpreendeu. Mas veja só, então, mas pode mudar, mas dizendo, hoje, o cenário atual hoje, o cenário 98,9 é algo assim, quase certo, né? Assim, 98,9, 61 pontos. O Sport precisaria, então, o Vasco precisaria de 16 pontos e o Sport precisaria de 21. Ou seja, 5 vitórias. 5 vitórias com mais... Tem que ganhar 2 fora. E 3 derrotas, uma vitória quase não perder. Eu citei, 2 vitórias fora. Eu tinha pensado que estava certo, mas eu fiz a conta, é bom que já trouxe o número, mas é exatamente isso. Isso, se não empatar com ninguém em casa, pegando Bahia, Cruzeiro, Vasco, ou seja, não pode empatar com ninguém. Confronto direto, né? É deixado. Mas por outro lado, a do Vasco está muito diferente, não. O Vasco também não tem muita... Sim, tem Londrina, tem Grêmio. Não tem muita adversários chatos também. Tem Sport fora, Bahia fora. E era isso que eu ia comentar. O Vasco pega todo mundo. O Vasco pega todo mundo. O Sport também. Então, assim, vai ser um momento do campeonato que vai exigir diretos dos dois. Que vão dizer, né? Veja só, e por mais que eu seja um defensor e mantenha, eu realmente não acredito que um Londrina vai subir ou que um CRB vai subir, mas pode haver a implosão do Vasco. E havendo realmente a implosão do Vasco, pode subir qualquer um. Uhum. Porque eu não isso não está acontecendo, não. Assim, está veja só, se o Vasco perder do Grêmio, serão 7 derrotas seguidas com fora de casa. Veja só, ele continua tendo resultados em casa, mas para mim isso é implosão, pô. Veja só, você está brigando pelo acesso. Você está brigando pelo acesso e você se perder do Grêmio. Aí, de repente, você engata a 7ª derrota seguida fora de casa. Pô, é muita coisa, porra. É muita coisa. Mas, queira ou não, Cássio, é quase o caso do Sampaio, né? De ótima campanha em casa. Então, para quem já estava bem... Não sobe. O que eu estou dizendo é o seguinte, é um desastre totalmente como visitante, porém, essas vitórias sem convencer dentro de casa é o que ainda faz o Vasco ter essa margem, que é pequena, e como disse Fred, esses confrontos diretos agora podem mudar o panorama, porque quando é confronto direto, se você perde o confronto direto, você aproxima de fato da equipe, né? Então, assim, acaba tendo um cenário diferente, que é algo que o Vasco vai ter agora sob o comando do Jorginho. Então, eu acho que nessa questão da matemática que o Cássio trouxe, os 60 pontos, como diz o FMG, eu vejo como o cenário hoje mais real, porém a gente não pode descartar se isso acontecer realmente. Não, é porque vou falar rapidinho, já só 99, rápido, então. 58 pontos, que ninguém nunca subiu, o mínimo é 59, foi o Vitória. 58 pontos, 77%. Não acho desprezível, tá? É bem razoável. É isso que eu ia falar. 59, foi 89. Foi isso que me surpreendeu. Me surpreendeu 58, muito. 77. Detalhe, eu coloquei esse número 58 no post justamente porque me chamou a atenção o percentual. Eu disse, porra, 77%. Aí eu coloquei, porque eu nunca tinha colocado um número tão baixo, não lembrava. 58, 77,1%. 59, 89,8%. 60 pontos, 96,3%, que cá para nós é quase certo também. Pronto, é o que eu já considero como uma confiança. Isso, é uma confiança que o Minhoca falou que já é muito boa, e é de fato 96,3%. 61 pontos, 98,9%,
62 pontos, 99,7 e 63, 99,9. Veja só, o número mágico da Série B que se fala é 64 ou 65, né? 63, Porra, geralmente. A média é 63. A média é 63. Então, a galera, de forma geral, é um senso comum falar o número mágico, que na verdade não é mágico. Mas a galera projeta o número. Mas só duas equipes que não subiram com 63 ou mais. O Náutico, que fez 63 e não subiu, e o tal São Caetano com 71. 71. Pronto. Mas com 58 dessa vez, o cara não está fora do jogo. Era isso que eu ia falar. No cenário de um Vasco em crise, ou seja, até perdendo jogos em casa e perdendo duelos diretos, a gente pode ver vitória em casa e ganhou do Vila Nova na última rodada. Pois é, eu fico imaginando isso. A gente pode ter, se isso acontecer do Vasco cair, possivelmente uma equipe subindo, talvez com a menor pontuação da história da Série B. Então, é nesse cenário que aí a gente depois, quando for projetar aqui os jogos, né, do que tem em casa e o que tem fora, como pode acontecer de um cenário de pontuação de 58, como disse o Cássio, para, quem sabe, uma equipe subir com uma pontuação que pouca gente imaginaria. E só lembrando, viu, Minhoca, você falou dessa pontuação baixa, Cássio também citou o Vitória de 2007, que subiu com 59. Naquele ano, o Vitória subiria até com 58, 57, tá? Porque o Fortaleza, que foi o quinto colocado, fez 56. E se a gente pegar a 28ª rodada daquele ano, o quinto colocado tinha 3 pontos a mais que o Londrina desse ano, tá? Então, tipo, o corte estava mais elevado em 2007 do que agora. Então existe sim. Eu ri por isso, Pedro. Eu ri por isso, que eu não duvido o Vasco ter 58 e a turma ter 54, 53, não. Uhum. Pode acontecer. E se isso aí, o time, veja, o que subir com 58 sobe o morro aí, vai para o pé da igreja, meu irmão, agradece aí. E o que não subir, derruba a direção, meu irmão. Porque, assim, se alguém sobe por quarto lugar, pegar 50. O supermercado já está derrubando o cabo. Não, oxe, não pode ser o esporte. Não pode ser o esporte o quarto, não. Subir no morro. Subir no morro. Inclusive, o Carlos acredita aí. Subir com 58. E antes que alguém entenda mal. Vitória em casa e Vila Nova na tua rodada. Só um ponto, antes que ninguém entenda mal, é porque aqui em Pernambuco tem um dos principais pontos de referência é subir no morro, antes que alguém interprete qualquer outra cidade. Mas enfim, o morro da Conceição, né? Da Conceição. Antes que alguém pense, enfim, uma lógica diferente, mas eu falei na lógica do Recife. Mas falando sério, o quarto lugar com 58, meu irmão, o cara vai ser uma descarga de adrenalina quando acabar o jogo, o cara tá em quarto. E o que não subiu com o outro com 58, esse não vai se aguentar, não, meu irmão. Esse vai ficar com raiva. Vai. É para morrer de raiva mesmo, né? Bom. Ô, Celso, antes de Pedro, porque Pedro vai conduzir, né, os 10 jogos, eu só queria trazer realmente como eu vejo esses G4 e essa disputa para as últimas rodadas. E, primeiro, eu acho que o Cruzeiro, obviamente, já está há muito tempo na previsão e o Bahia não tem mais volta também, tá? Não tem mais volta. O Bahia subiu por todo o contexto. Eu não estou aqui falando de matemática, que a matemática é muito simples para o Bahia subir. Afinal, estou falando de 58. Pela lógica de Minhoca, subiu mesmo, Fred. Porque Minhoca disse que ele confia em 96%. O percentual mínimo do Bahia é 96%. Então... Não, veja só. E o Bahia... Veja só. E aí é matemática, é atmosfera. Né? O Bahia já está jogando a atmosfera de acesso há algumas rodadas. Desempenho. Tá? Elenco. O Bahia deu uma reforçada muito boa, tá? No meio aí quando a janela abriu. O time tem opções. Não é um super time, não é um grande time. O Bahia vai ter que refazer esse time para o ano que vem. Tá? Não dá para ir com o Jacaré, com o Davó. Esquece Série A com isso. Davó até você pode compor. Mas não é um time que vai jogar a Série A. Mas para resolver essa Série B, eu acho que o Bahia resolveu. Tá? E, sobretudo, além dos méritos do Bahia, existe todo o demérito de quem está embaixo. E a gente sempre dizia, olha, mas o Sport pode dar uma virada de chave e ganhar uma turbina e fazer uma ascensão meteórica aí na reta final? Pode. Podia. Não dá nenhum sinal. Depois que perdeu o goleiro, né, e perdeu os goleiros, porque, inacreditavelmente, o Sport
depois de vender Maílson, traz Denis, que resolveria a situação, né? Pararia de ser uma calamidade, pelo menos. E Denis se machuca antes do segundo jogo, né, e não vai voltar. Então, assim, o Sport, ele tem problemas demais para você imaginar que ele vai ligar uma turbina e vai ganhar 7, 8 jogos. E se acontecer? Beleza, e se acontecer? O torcedor do Bahia que está com mais medo. Veja, se acontecer, o Vasco não vai fazer o mesmo. E para o Bahia agora, ele já precisa que o Vasco também tenha uma turbina de reta final. Então, já o não Bahia, dá mais se o Sport ganhar 20 pontos, o Bahia tem que botar jogador irregular para não fazer 12, porra. Assim, tá ligado? Assim, veja só. Não tem como. O Bahia está na Série A. O torcedor do Bahia sabe, tá, que o Bahia está na Série A. Claro que vai ter o medo, claro que, porra. Né? Veja só, os jogos da Série B são extremamente disputados. Os times são frágeis. O torcedor do Bahia sabe que não tem um grande time. Não é aquele time que você diz, isso aqui já estou pronto para o ano que vem, Copa do Nordeste Série A. Não é, vai desmontar, vai ter que fazer outro. Mas para subir está pronto. Para subir está pronto. Tá? O Grêmio vai subir. Né? Pode penar um pouquinho, balançar um pouquinho, mas é muito difícil que não consiga. O jogo do... E ainda tem o que aconteceu, né? Uma arbitragem bem tendenciosa para o Grêmio, naquele lance. Se tornou um lance pesado para o árbitro voltar. Que o árbitro sentiu e não voltou. E aí, como o Cássio falou, eu acho que a última rodada e os últimos momentos de campeonato deixaram muito claro o que está em jogo. A porta aberta é a porta do Vasco. Tá? Eu não acho que Jorginho vai resolver essa crise, ainda que eu acho que ele talvez dê alguma melhora ao time, que está muito mal. O Vasco é pior que o Sport. O Vasco hoje joga pior que o Sport. Agora, o Sport tem esse grave problema de que, se a bola for na barra, é gol, e aí ninguém resiste. Tá? O Sport contra o CRB... Camila Alves fez essa matéria, né? No GE. Foi, não vi não. Fez, né? 30... Falando de cabeça aqui. Nos últimos 9 jogos com o Maílson... Deixa eu ver se eu acho aqui com o Cabral... Vai falando que eu pego eu falo isso. 4 gols, eu tinha visto, mas eu não lembro o número de finalizações. É porque, assim, finalizações na barra, tá? Tipo, ou seja, que necessariamente precisa da intervenção do goleiro. Foram 31 chutes com o Maílson e 4 gols. Pronto, aqui, 31 chutes contra Maílson e 4 gols. Nos outros 9, já com o Carlos Eduardo, Saulo e tal, 22 na barra, 13 gols. Aí é foda, pô. E se você considerar que aí tem bola recuada, basicamente, bola facilzinha, todas as bolas foram no meio de campo. Eu repito, eu falei uma coisa que eu falei no jogo, eu não me recordo de nenhuma defesa relevante de um goleiro do Sport no segundo turno. Tipo, eu não estou dizendo que eu não lembro de uma, 0. Eu estou falando assim, não tem nenhuma defesa até agora, no retorno, que alguma defesa... Isso é inacreditável, mas eu digo... Inclusive defesas medianas, Cássio, defesas medianas. Relevante, defesa relevante, porra. Tipo, Fernando Miguel, meu irmão, que pegou até pensamento contra o São Paulo, do Fortaleza, pegou pensamento, antes do Botafogo abrir o placar, tem feito 2 defesas excepcionais. Aí uma hora, meu irmão, o Botafogo fez o goleiro da... Qual foi o último time que o Sport ganhou na ilha? O goleiro do... Frigério, o nome do cara. Pegou Nenhuma defesa aquela. Nenhuma. É isso que eu tô falando. Se alguém se recorda, pode colocar aí no chat para buscar, porque eu estou dizendo, não tem. No retorno, nenhum goleiro do Sport fez uma defesa que tivesse sido relevante para o jogo. E aí não dá nenhuma. A intervenção mais importante foi a de Saulo na reta final daquele jogo, que pegou uma bola que ia ser meio cruzada, uma saída rápida ali por baixo. Tirando isso, não teve nada relevante. E assim, o jogo do CRB, por exemplo, o Sport levou um gol, meio que de azar, porque a marcação foi toda no jogador que furou a bola, né, e cheirou, depende da cidade que você está, furou, cheirou, e sobrou para o Anselmo Ramon, e aí, obviamente, Saulo não teve culpa nenhuma. Só que o Sport já estava melhor que o CRB antes. Mas foi no pé dele, viu? Culpa dificílimo aquele lance, mas Anselmo Ramon nem deslocou. A bola mas é muito chão. Difícil. Mas dava para fazer um milagre. E o Sport depois pressionou o CRB, bola na trave, gol perdido na pequena área, goleiro defendendo, faz de tudo. Continuava em cima, 200 mil atacantes em campo. Você ia ter ali 20 minutos de jogo, onde
Havia uma iminência do empate, poderia até ser que não saísse, mas havia iminência do empate, e um chute safado, de longe, vira gol. Aí, assim, foi safado, não, mas foi de longe. Era defensável. Demais, pô, veja só. Defensável. É muito defensável. Não pode, aquele chute não é para ser gol, pô. Né? Então, assim, o Sport se inviabiliza dessa forma, até porque os adversários sabem. E aí, tome chute. Eu não sei se o Sport vai ter coragem de ir com o Denival contra a Ponte, mas deveria ter. Porque, assim, já vamos queimar todas as fichas. Eu acho, o Cabral falou, assim, meio que tá assim, se for ruim, não vai ser pior, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. E pelo menos é do clube. Chance, o cara, pelo menos é do clube, meu irmão. Os outros dois vão embora em novembro, seguir a vida e tal, pelo menos é do clube. Sim, mas enfim. Mas é isso. Então eu vejo dessa forma, sabe? Há uma briga, sim. Tá? E não acredito porque acho que são times que não conseguem andar ali perto de 50% de pontos, tá? E você vai precisar um pouquinho mais do que isso mesmo, a gente projetando 58%, tá? Vamos ver o que é que tem pela frente, mas eu acho que a chance de fechar com o Vasco, ela, apesar dos 63%... Você sabe que a tendência é de um aproveitamento menor na 29ª rodada, tá? Que a gente está contando que o Grêmio... É verdade. Que o Vasco perca do Grêmio. Essa conta que a gente está fazendo hoje, a tendência é que na 29ª rodada ela seja ainda mais... Talvez esse 58% por 77%, esse percentual seja maior. Agora, mas, tem um detalhe aí. Mas só para fechar, Pedro, que é a última frase mesmo. Que assim, apesar de Cássio ter citado ali os 63%, o meu sentimento é que a chance desse G4 fechar o que está é maior do que 63%. É o meu sentimento. Eu não vou brigar com a matemática, tá? Mas o meu sentimento é que ela ainda é maior. Assim, eu ainda acho que... Sim, se fosse na odd, velho, se fosse no bet aqui, eu não apostaria em mudança nem a pau. Não apostaria, não. Até porque eu acho que é mais fácil o Jorginho dar uma arrumadinha ali mínima no Vasco e parar a sangria, pelo menos. Olha que eu sou bem anti-Jorginho. Do que Claudinei fazer uma revolução, do que o Londrina. Talvez o CRB possa vir como uma grande surpresa aí, mas pelo futebol que jogou contra o Sport, também não diria. Não. Fala, Pedrão. Duas coisas. Primeiro, eu acho que, de fato, o Vasco vem dando as oportunidades que os times que estão ali na cola do G4 precisavam. O Vasco já deu todos os sinais que está implodindo e que não vai continuar tendo pontuações de G4. Se o Vasco está no G4 hoje é porque os outros não estão conseguindo chegar. E um exemplo claro disso é que nessa rodada agora, o Londrina tinha um jogo contra o Operário, vai lá que era um jogo fora de casa, mas se o Londrina vencesse esse jogo agora, ele só dependeria de si próprio para entrar no G4 na rodada seguinte, tá? Por causa do confronto entre Grêmio e Vasco. Então, se ele vence, ele pega o Chapecoense em casa, um jogo tranquilo, que o Londrina vai ter que ganhar. Se ele vence o Chapecoense, se tivesse vencido também o Operário, ele entraria no G4 sem depender de ninguém. Então, o Vasco está dando as oportunidades. E uma outra observação que eu queria fazer também em relação a essas projeções, né? De 58 pontos da UFMG, que de fato estão bem acima do normal. Mas eu quero lembrar o seguinte, que essas projeções, elas são feitas baseadas no que vem ocorrendo no campeonato. E o campeonato até agora mostra uma falta de força das equipes que estão ali na cola do G4, certo? Então eu acho que essas projeções elevadas para 58, 59, elas valem muito para as equipes que estão no G4 hoje. Mas se alguém que está ali na cola do G4 consegue uma arrancada, isso vai fugir da norma, vai fugir da lógica que vem ocorrendo no campeonato até aqui. E fugindo da lógica, consequentemente, essas projeções diminuiriam, né? A chance de você subir com 58 ficaria menor, de acordo com os estudos lá da UFMG, tá? Então, acredita em 58 pontos para acesso, desde que não haja uma arrancada de ninguém. Se a gente está olhando da lógica do pessoal que está na cola do G4... Resumindo, você acha que só o Vasco aumenta, pode subir com 58? Só o Vasco. Em outras palavras, só o Vasco. Enfim. Veja só, veja só, o Londrina tem 41 pontos. Para o Londrina chegar a 58, tem que fazer 17. É muito ponto, pô. Veja só, se o Londrina subir com 58, eu não consigo descartar. É muito ponto, porra. Não, porque assim, seria uma arrancada. Veja só, se o Londrina fizer 17 pontos, é uma arrancada. 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Assim, seria um aproveitamento de quase 60%, né? Praticamente somar 6 jogos vezes 6 vitórias eu entendi o que Pedro falou. Eu entendi o que o Pedro falou,
Mas, nesse recorte, pela quantidade de pontos em disputa, aí depende do que é arrancada também. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que se o Londrina fizer 17... se internamente alguém fizer Londrina, meu irmão, será que dá para fazer 17 pontos, cara? Sei não. O cara olha acima da tabela, sei não. É muito ponto, pô. Tá ligado? O Sport já teria que ser 18 pontos. 18 pontos para o Sport. Seria 6 vitórias e 4 derrotas. Fala. Mas só para explicar rapidinho, Pedro, eu entrevistei no ano passado, acho que eu até já falei aqui, né? Eu esqueci sempre o nome da pessoa que trabalha na UFMG, né? Com o departamento de matemática, que faz essas projeções. Essas probabilidades de pontos, seja para o Z4, seja para... No caso é para permanência e no caso para quem disputa a Série B para acesso, no caso da quarta colocação. Então eles fazem simulações, claro, cada time tem um peso lá, pelo momento que cada um está vivendo, jogos em casa, jogos fora, e aí por isso que quando o Cássio perguntou de por que na matemática aí, do cálculo para um site é diferente do outro, é a tal lógica, ao mesmo tempo quando você vai projetar a chance de um resultado entre dois times, né? Na prática é 33% para cada um, né? Ou o mandante ganha, ou ele perde, ou empata. Então é 33%, só que na prática... O chance de gol é o que dá mais peso, Minhoca. Tipo, o Grêmio tá 80, Infobola 80, o FMG, no lance de gol tá 94. Ele olha exatamente o peso da equipe, o elenco que tem, enfim, ele olha outros componentes que faz com que, geralmente, os clubes com mais peso acabam tendo até uma probabilidade maior. Então, essa projeção, como disse o Pedro, 58 de um quarto colocado terminar com 58. E aí, como bem lembrou o Pedro, mais provável que aconteça isso com um Vasco do que propriamente com Londrina, com o Sport, de acontecer uma situação de 58 pontos subindo. Também não acredito que vai subir 50. A gente está falando de acreditar. Veja só. Primeiro ponto, eu acho que o G4... as odds, né? Eu acho que o G4 não muda e acho que o quarto lugar fará mais do que 58 pontos. Porque sempre fez. Primeiro ponto, porque sempre fez. Não é um achômetro, é tipo, a menor quantidade foi o Vitória. E num caso muito específico... Toda vez que tu usa essa palavra, sempre eu só lembro do São Caetano. Imagina o São Caetano... Porque 63 sempre subiu. 65, então, está garantido. Não, 71 do São Caetano dá para ser campeão em vários anos. Pô. Assim, é um negócio bizarríssimo. Tem anos que o São Caetano dá para ter sido campeão. Então, assim, eu acho que vai ter mais de 58, porque esse agora é o 17º ano da Série B nos pontos corridos. Começou em 2006, esse modelo, que se repete pela 17ª vez. Nas 16 anteriores, pô, veja só, 16 vezes 4. Certo? 16 vezes 4. 32, estou viajando, 32, 64, né? 64 clubes já subiram. Um subiu com 59. Um de 64. Todos, ou seja, 63 tiveram pelo menos 60 pontos. Então, a lógica indica que... E eu estou falando de 59, não é para repetir o número, não, é para ser um número inferior a esse. Então, não faz sentido que suba 58. O que a gente chamou a atenção é que faltando 10 rodadas, é reta final do campeonato. Já é menos de um quarto. Na reta final, um instituto de cálculo bota 77%. Assim, é muito alto o percentual desse tamanho para uma pontuação tão pequena. Uma pontuação inédita, na verdade, que seria algo que eu nem acredito que vai acontecer. Eu acho que, no final das contas, os 23% ali, que são as chances que não rola, é o que vai acabar valendo para essa pontuação de 58. Mas, detalhe, tô na torcida, tá? Tô até na torcida por essa campanha de 58. Aí vai que a turma chega nessa pontuação. Ganhou as 5 em casa na última rodada, Vila Nova fora. Não, bota o Vila Nova fora dessa história, que o Vila Nova tá no Guruçu, viu? Não, mas na última rodada. Não é o Vila Nova 2011, não. Vai pensando naquele negócio. Resolver. O Timba vai reagir.